Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Urgente, rescisão acertada e ele não joga mais pelo Internacional. 5 milhões de reais e negociação que está avançando para a compra de um jogador. E a gente traz detalhes também sobre a terça-feira, que será de chegada do Inter aqui no Rio de Janeiro. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e sem mais enrolação, bora falar de Inter. Muito boa tarde a todos, estou de volta aqui diretamente do Rio de Janeiro, trazendo as novidades do Internacional. Vamos direto ao ponto, sem muita enrolação, porque o Inter, na manhã desta terça-feira, acertou a rescisão de contrato com o volante Fernando. Pois é, formação do Tomás Rames, do Globo Esporte, e também do Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Os dois trouxeram em primeira mão essa informação e eu consegui algumas confirmações e vou trazer detalhes para vocês aqui nesse conteúdo. Pois é, pessoal, vamos com calma. Por que o Inter assinou ou acertou a rescisão que está por ser assinada com o volante Fernando? Houve uma nova previsão para que o Fernando voltasse aos gramados, teve um atraso na recuperação desse jogador e existe uma boa chance do Fernando não jogar mais em 2024. Como o contrato dele iria somente até o final de 24, o Inter e o Fernando acharam melhor ele voltar para Goiânia, ficar com a família, se recuperar totalmente, sem a pressão de ter que voltar logo para os gramados. Então foi uma decisão das duas partes, do Fernando e também do Inter, pela rescisão amigável desse contrato que iria até o final desta temporada. Para isso, o Fernando está abrindo mão de aproximadamente 5 milhões de reais que teria a receber do clube até o final do ano. Ou seja, olha o caráter do Fernando, né? Um cara lesionado, poderia estender o seu contrato ainda, ficar até o final do ano com o contrato vigente, mas preferiu ser transparente com o clube, rescindiu, abriu mão desses valores, 5 milhões de reais, e está voltando para Goiânia para ficar mais perto da família, fazer também o seu tratamento com mais calma, com mais cautela. Sonda, dá para dizer que o Fernando não vai jogar mais com a camisa do Inter? Olha, é uma tendência muito forte, mas não dá para descartar. Porque também nessa conversa entre a direção do Inter e o Fernando, ficou acertado que se o Fernando no ano que vem voltar a jogar, ou tiver a intenção de voltar a jogar, o Inter tem uma certa preferência para ter o Fernando de volta, para acertar o retorno desse jogador. Então assim, o Fernando vai pensar nos próximos meses, se ele vai querer voltar a jogar, como vai ser a recuperação, tudo depende também de como ele se sentir após essa lesão que ele teve no joelho direito, e aí ele vai tomar uma decisão. Se ele quiser continuar jogando, o Inter é a sua primeira opção. Caso não queira, aí o Fernando se aposenta e deixa os gramados. Uma pena muito grande. O Fernando é um grande jogador, para muitos aí um dos melhores que vestiu a camisa do Inter no século, em termos de posição de primeiro volante, para mim sem discussão. Claro que títulos ainda faltaram, né, na carreira do Fernando no Inter, mas em termos de qualidade apenas é um jogador muito diferenciado que vestiu a camisa do Inter. Uma pena a lesão, uma pena que possa ter acabado essa passagem do Fernando dessa forma, com uma rescisão de contrato, mas desejo aqui uma pronta recuperação ao jogador, que ele tenha acolhimento junto à família, junto aos seus amigos em Goiânia, que consiga, quem sabe, ainda voltar a jogar futebol, que é o que ele gosta, que é o que ele mantém essa chama de competitividade. Fernando é um cara muito gente boa, tive o prazer de entrevistar ele na Rádio Bandeirantes e naquela entrevista, ainda antes da lesão, foi depois do Campeonato Gaúcho, vencido pelo Inter, ele dizia: enquanto eu estiver sabendo e entendendo que o ambiente do Inter é um ambiente que quer ganhar, um ambiente competitivo, eu vou continuar aqui. Quando eu sentir que isso não existe mais, eu peço as minhas contas e vou embora. Infelizmente, não foi esse o caso. O Fernando está deixando o Inter por conta dessa lesão. Quero atualizar também vocês, pessoal, em relação a uma negociação que já começa, que é a do Inter por Johan Carboneiro, atacante que nesse momento está lesionado,
mas que dentro de campo, quando atua, tem sido destaque aí da equipe do Internacional. A imprensa argentina, especializada na cobertura do Racing, principalmente veículos identificados com o Racing, tem noticiado nas últimas horas que o Inter está aos poucos avançando na compra desse jogador, lembrando que a cláusula de compra do Carboneiro junto ao Racing é de 4 milhões de dólares. O Inter, no momento da compra, pagou 300 mil dólares pelo empréstimo do jogador, ou seja, 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões, e para comprar o Carboneiro, o valor é de 4 milhões de dólares, um valor salgado. O Inter, segundo a imprensa argentina, avança aos poucos nesta negociação. O que eu tenho de informação acerca disso? O Inter quer a permanência do Carboneiro, mas ainda tem uma certa dúvida sobre a condição física do Carboneiro. Ele é um jogador que desde que vestiu a camisa do Inter já vai para sua terceira lesão muscular. Ele teve também sérias lesões que acabaram atrapalhando o desenvolvimento dele no futebol da Argentina. Então, é algo que o Inter ainda observa com mais cautela. Mas sim, existe uma intenção da direção de continuar com o Carboneiro na próxima temporada. E, repito, segundo a imprensa argentina, esta negociação avança e o Inter discute já com o clube argentino como fazer o pagamento desta multa de contratação. E o Inter, vale lembrar, tem uma dificuldade financeira muito grande. Há pouco acabou de fazer um investimento também na casa dos 4 milhões de dólares pela contratação do Alan Rodrigues, que é jogador hoje titular da equipe do Internacional. Então, vamos ver. Acredito que não teremos grandes novidades ainda antes do fim da temporada. Acredito que essa novela ainda vai se estender por dezembro, quem sabe até janeiro, com o Inter discutindo a compra do jogador colombiano. O Inter treinou nesta manhã, pessoal, no CT Parque Gigante, fez a sua última atividade, onde o Roger definiu o time para a partida de amanhã contra o Flamengo. O time não deve ter grandes surpresas, o Matias deve ser o centroavante, Vitão e Aguirre voltam ao time titular. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley, Tabata e Ricardo Matias. Não deve fugir muito daí o time do Internacional, que chega no fim da tarde aqui no Rio de Janeiro, por volta das 5, 6 horas, o Inter desembarca aqui na capital fluminense e vai ser recepcionado por muitos torcedores no hotel que prometem as famosas ruas de fogo. Então vai ter festa com sinalizador, uma recepção especial para o Inter aqui no Rio de Janeiro, no hotel em Copacabana. Os ingressos já esgotados, 2.000 colorados já estão garantidos no Maracanã para esse compromisso. O Inter que está também com vários torcedores vindo de ônibus, de avião, enfim, muita movimentação de colorados vindo aqui para o Rio de Janeiro. Tá certo? Volto no fim da tarde, início da noite ali para trazer imagens dessa recepção e também qualquer novidade que pintar ao longo desta tarde. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito, ativa as notificações e eu volto aqui no canal num próximo conteúdo. Um abraço e até a próxima!